tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, e em nome do povo amairense, declaro aberta a iniciação. Verificando o número legal e o quórum dos vereadores, eu passo a palavra para o redator de ata e fazer a leitura da ata anterior. Foi realizado em 25 de agosto de 2015. Aos 25 dias do mês de agosto de 2015, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, com endereço na Rua Capitão Vicente Brito, sem número, centro de Guamaré, às 3 horas. Reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Eudes Miranda, presidente desta Casa Legislativa, Écio Siqueira, Damião Rodrigues, Diva Araújo, Gustavo Henrique, Lisete Negreiros, Miranda Júnior e Edinor. O presidente, invocando a proteção de Deus e não do povo guamarense, declara abertos os trabalhos e convida o primeiro secretário, Écio Siqueira, para fazer a chamada dos vereadores presentes, constando a presença na casa. Havendo um número legal de vereadores, o presidente declara aberta a sessão e convida o redator de atos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em fase de expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 18 de agosto do ano em curso. A mesma foi aprovada sem restrições. Concluída com a leitura da ata, registrou-se pauta zero no expediente do dia. Nos registros, ocupou inicialmente a tribuna o vereador Edinor, que iniciou seu discurso fazendo seus cumprimentos arbitrários e logo após disse que veio à tribuna para prestar conta, que tinha pautado a sua vida pública por nunca faltar às sessões da Câmara Municipal. Enfatizou que se tem um dia sagrado para ele, é o dia que tem sessão nesta casa. Informou que na terça-feira da semana passada precisou representar esta Casa Legislativa em Brasília, na 14ª Marcha de Vereadores, para defender os interesses do Rio Grande do Norte, Guamaré e desta Casa Legislativa. O edil disse confessar aos senhores e senhoras que não tinha dimensão do tamanho do evento em Brasília. Pensava ser apenas uma pequena reunião de vereadores, porém, tinha mais de 1.500 vereadores de todo o Brasil. Tinha 62 vereadores do Rio Grande do Norte, de 42 cidades, e todos com o propósito de marcar essa marcha como um fato novo, um fato relevante. Lembrou que reunidos, colocaram a pauta e discutiram essa pauta e depois convocaram a sua bancada federal, porque lá precisavam de apoio e enumeraram 13 pontos para serem discutidos com a bancada federal. Entre elas, a melhoria do aeroporto de Serra Rosada, em Mossoró, apoio para a revitalização da cajucultura, subsídios para o milho na Conab, perímetro irrigado da Chapada de Duapodi, o retorno dos investimentos da Petrobras na bacia petrolífera do Rio Grande do Norte, o projeto do Porto Graneleiro, em Porto do Mangue, a construção das estradas da Castanha do Vale do Iguaçu e da Estrada do Cajueiro em Paraúna, o incentivo à interiorização do turismo e a transposição do Rio São Francisco, etapa Rio Grande do Norte, que foca as barragens de Oiticica e o Mariseca, abastecimentos por carros-pipas, liberação das emendas dos projetos já empenhados no governo federal e a reforma do Pacto Federativo, parceria legislativa com curso e capacitação para todas as câmaras municipais. Contou que depois de formarem essa pauta, precisaram chegar até os deputados federais, até os senadores. Lembrou que foram recebidos pelo coordenador na bancada federal do Rio Grande do Norte, deputado Felipe Maia, que quando percebeu o número de vereadores que tinha ido em caravana do Rio Grande do Norte, se prontificou a se juntar com todos os demais deputados federais e nessa reunião participaram, além de Felipe Maia, os deputados Walter Alves, o deputado Fábio Farias,
o deputado Antônio Jacob, Rogério Marinho, Rafael Mota e Beto Rosário. O vereador Ednor continuou dizendo que queria enaltecer a importância desse evento, deles poderem discutir, e a Guamaré restou dessas 13 pautas defender 4 pautas. Uma era o subsídio do milho da Conab, onde o edil disse que não podia voltar para Guamaré e explicar para o povo que em novembro comprava milho de R$19 e hoje estava comprando a R$34,20. Ressaltou que não era justo com os agricultores do Rio Grande do Norte não ser mantido esse subsídio. Falou aos deputados em alto e bom tom que esse valor ainda não agrada o povo do Rio Grande do Norte e que o povo do Rio Grande do Norte não pode ser enrolado, porque quem tinha condição de bancar em novembro do ano passado também tem condição de bancar agora. Disse defender também a retomada dos investimentos no polo de Guamaré, colocando inicialmente o exemplo que acontecia anteriormente, onde tinha 2.000 pessoas trabalhando e hoje só tem 600 pessoas. São 1.400 pais de famílias que estão desempregados. Enfatizou que os senadores e deputados precisam falar fortemente que querem as retomadas dos investimentos da Petrobras no polo de Guamaré. Disse ter defendido também a questão da transposição. Lembrou que no próximo mês vai ter a inauguração da etapa do Rio São Francisco até Pernambuco. Aí, chegando a Pernambuco, fica bem mais fácil de chegar ao Rio Grande do Norte. Falou que defendeu também o Pacto Federativo, e essa é a maior discussão que se tem hoje no Brasil. Anteriormente, quando se começou o Pacto Federativo, era repassado para o município 19,5% de todo o bolo tributário, e hoje só são repassados 13,5%. Lembrou que, além dessa reunião com todos os deputados federais e os senadores do Rio Grande do Norte, participou de uma reunião com o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que se prontificou a vestir a camisa dessa pauta dos vereadores do Rio Grande do Norte. E às 10 horas da noite teve o cuidado de ligar para o vice-presidente da República, Michel Temer, que os recebeu no dia seguinte. E também se prontificou a levar esse pedido à presidente da República. Não só levar, mas também defender esse pedido de todos os vereadores do Rio Grande do Norte. Lembrou que tiveram uma reunião com o presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte, onde ele mandou para o presidente Eus um kit do evento e fez um convite para que nos próximos eventos da UVB ter a sua honrosa presença. Disse ter 2 eventos marcados, um em Campo do Goitacazes, onde vai defender a questão dos fundos nas câmaras municipais, discussão que não chegou ainda a discutir nessa casa e que será importante tanto Vossa Excelência quanto o procurador desta casa fazerem parte. E também outro evento é o 13º Encontro Nacional dos Legislativos Municipais, de 21 a 23 de outubro, em Fortaleza. Após o discurso do vereador Ednor, o presidente registrou a presença do vereador Ouderlin Silva de João Câmara, como também a presença do tenente Carlos. Não havendo nada na ordem do dia, o presidente passa as comunicações parlamentares, onde cada vereador tem um prazo de 6 minutos para suas comunicações. Com a palavra, o vereador Damião disse que assistiu o RMTV e viu uma matéria onde o prefeito de Macau conseguiu da CAERN um abatimento nas contas de água referente ao mês de agosto, uma vez que a água não tinha condições de o ser humano ou animal tomar. Lembrou que nós também passamos pela mesma dificuldade. A mesma água que foi para Macau veio para Guamaré. Fez um apelo aos pares para que juntos entrassem em contato com o excelentíssimo senhor prefeito para ver o que se poderia fazer pelo povo de Guamaré. Se também era possível, diante do presidente da CAERN, do subintendente, para que Guamaré também seja beneficiada com esse abatimento que Macau teve. Com a palavra, a vereadora Elisete disse que foi muito bem pensado o que o vereador Damião trouxe a esta casa, que não tinha assistido a reportagem, mas se ele disse que foi conseguido, acho que nós também devemos tentar. Enfatizou que não deveria ter mandado essa água porque é imprópria para o consumo. Parabenizou o município de Guamaré pela sua colonização de 410 anos
que foi vivenciado agora, dia 20. Parabenizou a secretária Maria Jane Candeias, que a cada lançamento tenha deixado mais apaixonada pela origem do povo de Guamaré. Uma história muito bonita que nos deixa felicitados de um povo tão sofrido que tem vivido nesses 410 anos, que tem se superado a cada dia. Um povo hospitaleiro que recebe as pessoas que vêm de fora de braços abertos. Isso são qualidades do nosso povo. A Enil enfatizou seu discurso dizendo que fica seu pedido junto com o seu colega Damião para que se possa sentar com o prefeito e vermos o que vamos fazer referente à questão da água com a CAEM. Com a palavra, o vereador Gustavo disse que gostaria de se associar integralmente a um assunto extremamente pertinente trazido pelo colega Damião, quando falou da problemática envolvendo a escassez de água, e a vereadora Elisete complementou muito bem, quando disse que a falta de abastecimento, a questão de água preocupa. O Edil enfatizou que o trato que se mantém com a CAEM não é apenas para o fornecimento da água, mas que essa água tem que ser potável. Disse que isso é um problema crônico, grave, que exige medidas urgentes. Lembrou que, quanto ao tema que o vereador Damião abordou como principal, onde Macau conseguiu uma anistia parcial de água, se de fato isso aconteceu, abre-se um precedente e todos os municípios afetados que são abastecidos pela mesma fonte que Macau, certamente conseguirão também. Basta checar essa informação e requerer esses mesmos termos. Parabenizou o vereador Edinô por representar o Guamaré tão bem na 14ª Marcha de Vereadores, realizada em Brasília, onde o mesmo pôde apresentar perante a bancada federal, em especial do Rio Grande do Norte, os pleitos que não representam apenas o anseio da população de Guamaré, mas de todo o Rio Grande do Norte. Por fim, o vereador Gustavo disse que gostaria de comentar acerca do que a vereadora Elisete falou, que envolve a comemoração dos 410 anos de colonização de Guamaré. Afirmou ter sido um ato solene, da mais alta importância, com a presença de representantes do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, que ratifica tudo aquilo que a autora Jane Candeias apresenta em suas obras. Destacou o zelo que esse poder tem recepcionar as matérias alusivas ao nosso retrato histórico, e que esta casa tem estado sempre de portas abertas e tem recepcionado com muito carinho essas proposições, dando uma celeridade máxima, e normalmente sua aprovação tem sido unânime, e isso demonstra compromisso desse poder com a história do nosso povo. Não havendo mais quem quisesse pronunciar, o presidente antes disse fazer um breve comentário e associar integralmente ao que a vereadora Elisete comentou sobre a história de Dona Jane Candeias. Parabenizar o vereador de novo por ter se deslocado daqui até Brasília e ter ido reivindicar algo para o nosso município, em nome da Câmara, representando todos os vereadores. O presidente pediu desculpa à população presente na sessão pelo problema ocorrido no áudio. Disse que a presidência desta casa, em nome da solicitação do vereador Damião e em nome de todos os vereadores, se houver necessidade de procurar o prefeito, será procurado para reforçar esse pedido do abatimento na conta da água. Não havendo nada mais a tratar, o presidente deu por encerrada a presente sessão. Antes da leitura do expediente, chegou ao presidente dessa casa um ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social, direcionado à presidência, onde eu peço a inclusão desse ofício para ser lido, onde vai ser criada a frente parlamentar em defesa do direito da criança e do adolescente. Eu acho que isso é um ofício e uma ação de grande importância para a nossa comunidade. Eu peço para ser incluído na leitura do expediente, para ser lido esse ofício, e que os seus vereadores tomem conhecimento, e a população também. Ofício número 103/2015. A sua senhoria, o senhor Eudes Miranda da Fonseca,
presidente da Câmara Municipal de Guamaré. Assunto: reunião da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Reiterar a solicitação do ofício 019/2015, que trata da criação da Frente Parlamentar. Realização de uma audiência pública para explanação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, venho convidá-lo para participar da reunião da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em cumprimento ao cronograma de elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento, a VSCA de Guamaré, Rio Grande do Norte. Nesta reunião, serão revisados os seguintes itens relacionados à competência desta Casa, dentro do eixo de comunicação e mobilização social do Plano Municipal, a saber, criação da Frente Parlamentar Municipal de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, reiterando assim a solicitação do ofício 019/2015. Participar da elaboração das peças orçamentárias PPA, LDO, LOA e monitorar a destinação de recursos para a implementação do Plano Municipal de Enfrentamento, a VSCA. A reunião acontecerá dia 28/8/2015, às 8h30, na plenária desta Casa Parlamentar, situada na Rua Capitão Vicente Brito, Centro. Ressaltamos-se em sequência ao cumprimento do cronograma do referido plano, se faz necessária a realização de uma audiência pública por esse ilustre poder legislativo, no qual sugerimos a possibilidade de ser realizada no dia 6/10/2015, onde estaremos realizando a terceira semana do evento. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e reiteramos votos de estima e considerações. Marisa Rodrigues da Silva, presidente da CMPCA. Expediente. Informativo do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado CM 16.1093/2015. Alimentação escolar EJA. Data de emissão 3/7/2015. Valor em R$ 3.510. Alimentação escolar AEE R$ 250. Alimentação escolar pré-escola R$ 4.940. Alimentação escolar creche R$ 6.840. Alimentação escolar ensino fundamental R$ 19.758. Isso se refere à Prefeitura Municipal de Guamaré. Entidade: Prefeitura Municipal de Guamaré. Par TD, parcela 002, valor em R$ 270 mil. Comunicado número 43.910/2015. Entidade: Prefeitura Municipal de Guamaré. Mais Educação Fundamental, R$ 8.664. Alimentação escolar pré-escola, R$ 4.940. Alimentação escolar ensino fundamental, R$ 19.758. Alimentação escolar creche, R$ 6.840. Alimentação escolar AEE, R$ 250. Alimentação escolar EJA, R$ 3.510. Comunicado 14.9776/2015. Entidade: Prefeitura Municipal de Guamaré. Quota: parcela 005, valor em R$ 33.792,74. Comunicado número 72006/2015. Entidade: Prefeitura Municipal de Guamaré. Alimentação escolar EJA,
R$ 3.510. Mais educação fundamental, R$ 11.592. Comunicado 17.8021/2015. Entidade: Prefeitura Municipal de Guamaré. Programa Cota, parcela 006, valor em R$ 34.893,76. Comunicado 83.252/2015. Entidade: Prefeitura Municipal de Guamaré. Programa Cota, parcela 007, valor em R$ 35.039,85. Quero registrar a presença do vereador Miranda Júnior. Após a leitura do expediente, não havendo vereador inscrito para fazer uso da tribuna, passo a ordem do dia. Onde temos alguns projetos de lei que já passaram pelas comissões. E vamos colocar, eu vou ler um a um, ou o vereador quer justificar, né? Eu posso ler os três juntos e você justificar. São 4. Projeto de lei 016/2015 dispõe sobre denominação de via pública urbana e de outras providências. Autoria do vereador Edson do Carmo. 016. Tá, não sei coisa. Projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Só para registrar, senhor presidente, que na condição de relator desses projetos em questão, em meu parecer, eu sugeri que eles tramitassem anexamente. Então, se esse parecer prevalecer aqui no plenário, eu sugiro que a gente discuta essas matérias conjuntamente. Aquilo que toca o vereador Eminho, ele justifica. Eu acho que Vossa Excelência é autor de os três também. Pode ser. Mas todos esses se denominam, são esses que denominam próprios públicos. Era isso que eu pergunto ao vereador, porque temos dois aqui que são projetos diferentes, né? Que falam sobre isso, aí esses aí poderiam ser tramitados posteriormente a esses aqui. Porque esses aqui a comissão entendeu que, como eles ficaram da mesma coisa, eles deu um parecer igual a todos eles. Como eu estava lendo, projeto de lei número 017/2015 dispõe sobre denominação de orla marítima e da outras providências. Autoria vereador Edson do Carmo. Projeto de lei número 018/2015 dispõe sobre denominação de praças e outras providências. Autoria do vereador Edson do Carmo, da vereadora Lisete Negreiros e da vereadora Lívia Araújo. E, por último, projeto de lei número 019 dispõe denominação de via pública urbana e outras providências. Autoria do vereador Edson do Carmo.
Eu leio todos e no final a gente discute, né? Pode ser. Projeto de lei número 020/2015 dispõe sobre o Conselho Municipal de Política da Administração e Remuneração do Pessoal e da outras providências, autoria e poder executivo. Projeto de lei número 021/2015 trata de formação da formação da Junta Médica do município de Guamaré, autoria do poder executivo. Projeto de lei número 022 dispõe sobre a denominação de via pública urbana e da outras providências, autoria do vereador Eudes Miranda. Projeto de lei número 023/2015 dispõe sobre a denominação de rua e da outras providências, do vereador de autoria do vereador Eudes Miranda. Projeto de lei número 024/2015 dispõe sobre a denominação de rua e da outras providências. Projeto de lei do vereador Eudes Miranda. E projeto de lei 025/2015 dispõe sobre a denominação de rua e da outras providências, autoria do vereador Eudes Miranda. Vamos colocar em votação, discussão, os projetos, os dois, né, vereador, que o senhor falou, ou Os 8 projetos. os 8 só? O vereador Edson Siqueira. São 4, né? São 4. São 4. A minha autoria 4 também. Então, em discussão. Essa palavra. Palavra vereador Edson Siqueira. Eu só dei uma boa tarde a todos os presentes. Os presentes, como se trata de uma denominação de ruas, mudança de nome de uma rua para outra, de um nome para outro, eu quero que essa rua, próxima aqui, a rua Aratuato, da Aula Aratuato, que é uma rua, um cruzamento que chama, que é conhecida por Rua Cozinã, uma rua que não tinha, praticamente não existia nenhuma lei denominando esta rua, e hoje ela passará a chamar agora Isaías Barbosa da Costa, mais conhecido por seu Didi, pai de Ivan, esposo de Dona Gisélia. Quero fazer essa homenagem a esse cidadão, senhor vereador de Cascal dos Vereadores, por ser pescador dessa comunidade e também marido, e por ter sua contribuição dada a este município, que aqui morou, mas foi chamado por Deus, e hoje quero prestar essa homenagem a esse cidadão e a sua família, colocando o nome desta rua, a rua Isaías Barbosa da Costa, mas conhecido por seu nome. O segundo projeto, senhor presidente da Câmara dos Vereadores, também quero fazer aqui uma homenagem a uma pessoa que também prestou seu relevante serviço neste município. Aquela orla da rua Rio Biaçaba, que algumas pessoas me perguntaram se era o nome da rua que estavam mudando. Jamais a gente vai mudar o nome
daquela rua, por ser uma pessoa, Rua Nando da Silveira, um grande homem neste município, também tem seu serviço prestado. É a orla da Rua Inhaçaba, que vai passar a ser chamada agora Orla Maripa Pescador Moacir Soares do Carmo, que também, senhor presidente, caros vereadores, não por ser meu pai, mas teve seu serviço prestado neste município como pescador, como marido e como vereador e presidente desta casa. Lá eu converso com a dona Jambi e falei desse projeto, desta obra, e ela disse uma coisa que eu não sabia, que o rancho de pescaria da família de meu pai sempre foi ali naquela rua. E por a gente morar muito tempo na rua de José, mas que era de uma rua a outra, na rua Nando da Silveira, eu quero fazer essa homenagem aqui a meu pai, uma homenagem que eu acredito que eu acho que com 3 mandatos nesta casa, eu acho que é a primeira homenagem que eu faço aqui a meu pai, porque é algo que se identifica com ele. Era onde os seus barcos de pesca ficavam ancorados, suas estacas de pescaria, seu termário e o rancho de pescaria onde a gente sobrevivia aqui neste município. Quero aqui, para mim é uma grande satisfação em prestar essa grande homenagem a este grande homem, este grande pescador e a essa grande pessoa aqui neste município que ajudou tanta gente neste município. Senhor presidente, o projeto número 018 eu passei para a vereadora Elisete, já que é um projeto de autoria de 3 vereadores. Eu, a vereadora Diva Araújo e a vereadora Elisete. Peço que a vereadora faça o seu esclarecimento. Essa palavra. A palavra é da Elisete. Boa tarde a todos, nobres colegas vereadores e vereadora. Boa tarde. O projeto de lei de número 018/2015, ele trata da mudança do nome da praça que fica em frente à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que foi colocado Praça da Bíblia. Então, por já existir nome de uma praça aqui na nossa cidade, nós achamos melhor homenagear Nossa Senhora dos Navegantes, que é a padroeira dos pescadores, e a praça fica em frente à capela de Nossa Senhora dos Navegantes. Então eu acho que nada mais justo do que fazer uma homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. Sim, e a Praça da Bíblia, o vereador está perguntando, fica em frente à biblioteca, em frente à escola do Estado, Monsenhor Joaquim Honório, na Praça da Bíblia. Obrigada. Senhor presidente, também quero aqui fazer uma homenagem a um grande amigo meu, o senhor também, que conviveu com a gente aqui e morou nesta rua por muito tempo, quando a vida dele, sua família. A rua, fica através da rua Monsenhor José de Búcio, com a 7 de setembro. É uma homenagem ao amigo José Marcos Pereira da Silva, mais conhecido como Marcos de Aparecida. Passa o nome de uma rua aqui, dessa travessa, Brasileira. Então, está lá uma placa lá com esse nome, um nome tão esquisito. E agora ela passa a ser chamada José Marcos Pereira da Silva. Acho que o amigo Gustavo conheceu, é novo, Lisete, filho de Dona Aparecida e Sr. Debal. Então, passa a chamar essa travessa agora,
Essa pessoa também tem seu serviço prestado como desportista desse município. E quero aqui fazer essa homenagem a ele e sua família. Muito obrigado. Conclui a discussão. Sim, muito bem lembrado aqui o vereador, para a gente adiantar aqui. Eu vou também justificar aqui os meus projetos de lei. O projeto de lei 022/2015, onde a travessa dessa rua, que é denominada Rua da Baleia, o vereador Edson Siqueira homenageou muito bem o nosso amigo Didi, que é como era mais conhecido, e que todos nós aqui conhecemos ele muito bem, um pescador, filho do Amaré, onde a rua principal se chamava, foi colocada uma placa no ato da sua construção, com o nome Rua da Baleia, e através desse projeto de lei eu venho requerer também na aprovação dos novos vereadores que seja mudada para o nome de um cidadão também de Guamaré, que hoje não está mais no nosso meio, mas que na sua época trouxe e tem seus serviços prestados no nosso município, que é Francisco Teotônio de Miranda, mais conhecido como Chico Teotônio, e é meu avô materno, uma pessoa que era muito querida pela população local. Me lembro que estou vendo aqui o nosso amigo Alfredo, e parece que eu estou vendo ele lá para a farmácia de Alfredo, comprar seus remédios, ter algum atendimento em relação a algumas coisas que ele necessitava. E como a farmácia era bem próxima da casa da gente, Alfredo sempre teve uma grande atenção a ele. Então, essa rua, esse projeto, eu peço aos novos vereadores que aprovem em relação ao nome do meu avô. E o projeto 024 denomina um conjunto, o nome de um conjunto habitacional no sítio São Luís, localizado comunidade de Santa da Cruz, deste município, passando a ser a Rua 1, com o nome também de uma senhora que foi muito dedicada à sua família e aos seus amigos. O nome dela é Severina Epifânia de Miranda, também a minha avó, e hoje esse conjunto foi construído onde eram suas terras, e nada mais justo do que dar essa homenagem a ela, onde ela andou por muitos anos antes do seu falecimento. Também peço aos colegas vereadores que aprovem. No mesmo conjunto habitacional, a rua denominada 2 do conjunto habitacional do sítio São Luís, a comunidade de Salina da Cruz. Rua São Luís, a rua número 2, que era o nome do seu sítio quando assim morava lá, Francisco Teotônio e Severina. E tem o outro referente em frente à pousada localizada na comunidade de Salina da Cruz,
deste município, um conjunto, passando uma rua, aqui a rua principal, denominasse de Heráclito Miranda, também um filho do Amaré e filho de Francisco Teotônio, do meu avô, e de Severina, minha avó. Então é com muita satisfação e honra que venho pedir aos colegas vereadores que aprovem esses 4 requerimentos para mudança de denominação dessas ruas. Continua a instrução. Só uma questão de esclarecimento. Essas ruas, são número 1, 2 e 3, fazem parte daquela comunidade tradicional da Cruz, onde aquelas casas que foram construídas recentemente. Não é o sítio São Luís, não. Não. É o conjunto. É o conjunto. É o conjunto. E esse último que deu o nome de Heráclito é aquele outro conjunto que tem uma única rua, que é as casas, frente àquela pousada marinha, que é denominada com a rua Heráclito, o nome daquela rua. Tudo ali em São da Cruz. E esses outros que eu mencionei aqui é logo na subida do lado direito. Na entrada, em frente à entrada do Ponto Salina ali da você, para você. Continue a instrução. Essa palavra. A palavra é do Gustavo. Apenas para associar as proposições dos colegas, eu dizer acerca dessas alterações e proposições novas quanto à denominação de próprio município. Porém, aproveito, senhor presidente, para fazer um apelo, pois eu acho da maior relevância esse registro e esse reconhecimento por parte desta casa, mas que a gente não entenda que o trabalho e a homenagem encerra aqui. Essa homenagem ela se encerra quando de fato as coisas acontecem. Por exemplo, nós estamos aqui alterando e denominando 8 logradouros do município. Mas para isso ter efetividade, a gente precisa instalar as devidas placas nos locais. A exemplo de uma proposição que é lá de 2009 ainda, que é denominando a praça de frente ao Joaquim Honório como Praça da Bíblia. Isso é um projeto de minha autoria que foi aprovado nessa casa, mas que nunca foi posto em prática. Ou seja, não temos ali, eu falava inclusive no texto da lei, que aquela praça deveria ser contemplada com um porto alusivo ao nome, ou seja, um porto com uma Bíblia. E para que as pessoas pudessem ter esse conhecimento e até contemplar. Isso, exatamente. Inclusive, isso deu até causa de vocês alterarem. A intenção de vocês inicial era denominar como Praça da Bíblia, já havia uma Praça da Bíblia lá. Mas essa ausência, essa coisa descontinuada, que a gente faz o trabalho aqui, mas não conclui, provoca essas situações. E não fica só nisso. Há projetos aqui, eu acho, de todos os vereadores, projetos de lei aprovados aqui, a unanimidade ou maioria de votos, que estão até hoje sem a devida efetividade, porque nem o prefeito sancionou, nem a Câmara, esgotado o prazo, o fez. Então fica esse apelo aqui, senhor presidente, para que a gente não torne todo esse trabalho em vão, que a gente exija o cumprimento, ou seja, ou que se sancione ou que se vete as proposições aqui. Para concluir, mas ainda pertinente a esse assunto, tem um projeto de lei que eu quero destacar, porque eu acho que o município vive um momento que carece desse dispositivo legal. Para o senhor ter uma ideia, essa proposição é de minha autoria também, e ela foi protocolada nessa casa quando o senhor ainda nem era presidente. Em 11 de 11 de 2013, se não me engano, era o companheiro Damião. 11 de 11 de 2013.
um projeto de lei que dispõe sobre a proibição de veículos tipo caminhões permanecerem estacionados nas vias públicas desse município. Em suma, é uma lei com apenas 5 artigos, onde diz o seguinte, no artigo 1º: fica proibido aos veículos tipo caminhões permanecerem estacionados por tempo superior a 15 minutos nas vias públicas do município de Guamaré, exceto quando em operação de carga e descarga. No artigo 2º diz: fica terminantemente proibido aos veículos tipo caminhões permanecerem estacionados na marginal da BR-406 do distrito de Baixo Meio. E aí eu sugiro aqui, no artigo 3º, que a fiscalização ao cumprimento dessa lei seja por conta da Secretaria de Transporte e Trânsito e a Guarda Municipal. Na justificativa, eu digo que a presente proposição tem por finalidade melhorar as condições de trafegabilidade no âmbito do nosso município, bem como atenuar os riscos e acidentes que este tipo de veículo oferece permanecendo estacionado em local inapropriado. Os caminhões que permanecem durante horas estacionados às margens da 406 do distrito de Baixo Meio, em sua maioria, transportam líquidos inflamáveis, ou seja, potencializando os riscos de estarem parados ali. Então, na minha ótica e na ótica dos colegas vereadores, afinal aprovaram, essa matéria é da maior relevância, mas vejo 2 anos já aguardando sanção. Então, o prazo máximo é 30 dias. Então, eu rogo ao presidente que aproveite quando da promulgação destes projetos que nós acabamos de deliberar, que inclua esse projeto de lei de número 091 de 2013, que eu acho que vai ser uma conquista para o nosso povo. Para se ter uma ideia da importância dessa matéria, houve inclusive uma emenda por parte do vereador Edson do Carmo, onde ele acrescenta que o município deve realizar a sinalização devida nos locais onde entenda que o estacionamento é de risco. Então, assim, é muito pertinente, é necessário termos hoje um dispositivo desse. Nós temos uma guarda municipal muito bem equipada, muito bem dotada de equipamentos, que pode facilmente patrulhar esses locais que nós estamos apontando aqui no projeto de lei, e sem dúvida nenhuma isso irá prover segurança, né, para todo mundo que trafega ali no distrito de Baixo Meio principalmente, e aqui em Salina da Cruz, esses caminhões abarrotados de combustíveis, ou seja, as pessoas não têm noção do risco que esses caminhões oferecem ao estarem parados em locais onde tem circulação de pessoas. A propósito, existe lei federal que regula esse tipo de situação. Esses caminhões que trafegam e transportam combustíveis, por exemplo, eles não podem parar, exceto em emergência, em local onde tem grande circulação de pessoas. Eles são proibidos. Se pararem, devem parar somente para suprirem ali uma necessidade imediata e seguirem. E quando pararem, a lei diz mais, que esses motoristas, esse condutor, devem solicitar ajuda das autoridades locais para vigiar aquele veículo quando ele ficar parado ali. Nós vemos dezenas de caminhões parados ali em frente à vila de Baixo Meio. Basta um caminhão daquele explodir para até baixar todas aquelas residências. Então, eu faço essa apelo aqui, senhor presidente. Quando a promulgação desses dispositivos que a gente acabou de votar, o senhor inclua esse projeto de lei 091 de 2013. Não sobre o que o colega vereador Gustavo falou. Essa presidência tem
tomado algumas ações, algumas atitudes em relação a alguns ajustes. E eu até entendo que o colega que já protocolou entrou com esse projeto de lei, e é que eu estou vendo a data do recebimento, dia 11/11/2013, e pede que a gente inclua. Eu quero dizer ao colega que eu estou entendendo que o colega está querendo, o vereador quer que a gente faça a frente, por se tratar de uns projetos de lei que denominam pessoas e entes familiares que acreditam que na visão possa até tramitar mais rápido, mas nós estamos, eu quero só informar aqui aos amigos, nós estamos dando uma organizada nessas questões de projetos de lei, de leis, de arquivos aqui da Câmara, para que a gente tenha uma resposta mais rápida em relação a tudo que tramita aqui nessa casa, que precisa do aval do Poder Executivo. Era só um esclarecimento assim que eu queria deixar para o vereador, que eu acho que o senhor está coberto de razão em relação a aquelas carretas, porque enquanto não houver acidente, está tudo bem. Mas diz aquele vereador que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. E só para corroborar o que o nosso Excelência está dizendo, enquanto não houver um acidente, digamos, de proporção máxima, né? Porque acidentes já ocorreram e acredito que a gente pode atribuir em parte ao fato dos caminhões estarem parados indevidamente. E só para concluir, senhor presidente, em se tratando desse projeto de lei particularmente, eu de certo modo suscitei uma questão de ordem, né? E só para constar, eu me amparei aqui no artigo 189 do regimento, que trata do silêncio do chefe do executivo, prazo de 30 dias, aliás, prazo é de 15 dias, né? 30 de 15 dias, mas aí já faz 2 anos, né? Então o senhor tem toda a autoridade para de ofício promulgar essa lei. Nós temos hoje. Oi? Exatamente. Decorrido 15 dias, é como eu estou dizendo. O próprio presidente pode promulgar sem hoje se o executivo já faz 2 anos, se o prazo é 15 dias. Com a ajuda do esclarecimento dos novos colegas, eu acredito até, e já digo o vereador Gustavo, que fique até mais fácil da gente poder adiantar com esse seu projeto de lei, que nós temos uma assessoria jurídica aqui muito atuante e muito sensível. Tem uma sensibilidade para poder tentar resolver os problemas que assim chega para essa casa. E dando prosseguimento aos projetos de lei, se não houver nenhum vereador que queira mais discutir sobre esses projetos que foi relatado agora, eu coloco em votação. Quem aprova permanece como está, quem desaprova se manifesta o contrário. Aprovado por 8 votos. Projeto de lei 020, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Política de Administração e remuneração pessoal. Coloco em discussão. Não havendo o vereador que queira discutir sobre o projeto, visto que seus pareceres estão aqui dentro do projeto dado pelas comissões, coloco em votação. Quem aprova permaneça como está, quem não aprova se manifesta contrário. Aprovado por votos. E o projeto de lei 021 trata-se da informação da Junta Médica do município de Guamaré. Coloco também em discussão. Não havendo quem queira discutir, também está com o seu parecer das comissões
Anexado o projeto, coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste contrário. Aprovado por 8 votos. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, passa as comunicações parlamentares. Com prazo de 6 minutos, experimental a cada vereador. Essa palavra. A palavra é a vereadora Elisete. Quero parabenizar o município, né, na pessoa do prefeito Hélio, pelo belíssimo desfile de 7 de setembro que ocorreu ontem na nossa cidade. Quero parabenizar os diretores de escola, os pais dos alunos, os alunos e também o secretário de Educação. Então, a nossa cidade está de parabéns pelo belíssimo desfile. Obrigada. A palavra não foi votada. É só a palavra, senhor presidente. Com a palavra é do Gustavo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um breve registro aqui, referente a uma perda significativa do nosso município. Esse final de semana faleceu o distrito da Chacuei, dona Dalila, uma pessoa extremamente conhecida, e não apenas isso, amiga de todos, de uma família tradicional e muito querida daquele distrito. Eu queria registrar aqui meu pesar e partilhar essa informação com os colegas, deixar esse registro aqui de solidariedade a toda a família. A palavra continua faltada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu encerro essa sessão pedindo a Deus proteção para nós todos e marcando uma nova para o dia 15, no prazo regimental às 15 horas. Muito obrigado e boa tarde a todos.